Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda assuntos relacionados ao esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins. E hoje estaremos aí abordando um assunto bem interessante, que são as 13 incongruências bíblicas, trazendo aí um significado esotérico mais profundo. Então, a primeira incongruência bíblica nos diz a respeito dos 3 dias e 3 noites da criação que decorreram aí antes da criação do Sol, né? Então, aqui muito mais do que as próprias alternâncias planetárias, estão indicadas aí também épocas de criação. Também essas próprios dias e noites da criação também aí se referem a essas alternâncias, né, da atividade criativa, né, o próprio dia, e do repouso criativo ou noite. E eles são referidos aí em textos, principalmente nas palavras do sânscrito e hindu, sobre Manvantara e Pralaya. A segunda incongruência bíblica nos diz a respeito da questão de Deus, né, ordenar aí a agressão, o massacre e o extermínio, né, de muitas pessoas, animais, mulheres, crianças, né? E isso nós podemos compreender mais profundamente em uma chave esotérica, como sendo aí os inimigos da alma, que são personificados por inimigos de Israel. Principalmente quando nós lidamos com paixões desenfreadas, né, certo desequilíbrio, né, os vícios que consomem a própria personalidade estão aí em luta com a própria alma, né? Então vamos para a terceira incongruência bíblica, que nos cita aí a respeito de Noé recolher aí casais de cada criatura vivente de todas as regiões da Terra, né? Seja na região ártica, temperada e tropical, e que as mantém vivas por 40 dias na arca, né? Então as próprias sementes de todas as coisas vivas, elas são preservadas de uma época criativa a outra. Os frutos de cada renascimento humano são preservados entre sucessivas vidas, sendo a arca o símbolo do próprio veículo, né, do corpo, seja também o aspecto cósmico ou humano que o conservará. A quarta incongruência bíblica nos diz a respeito dos pecados dos pais serão vingados nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Então nós podemos interpretar que cada vida humana ela é o pai das seguintes, sendo elas referidas como suas crianças, né? Semear e colher ocorrem aí vida após vida, né? Principalmente nos conceitos kármicos, nos conceitos orientais, chamada de karma, ou lei de causa e efeito. A quinta incongruência bíblica nos traz a respeito de Jericó, sendo aí derrubada pelo som de trombetas de chifres e gritos, né? Então aqui nós podemos interpretar como a doutrina do Logos, de formação e dissolução de universos pela voz de Deus, as potências ocultas do som e seu uso para destruir as limitações da consciência, que são representadas aí por muralhas, e para purificar seus veículos. Tudo está aí pressuposto. A sexta incongruência bíblica nos diz a respeito de que Josué paralisa o sol e a lua para prolongar o dia. E aqui, com uma interpretação adequada, nós vemos que a própria fonte de poder e luz espirituais, o próprio Sol, ela é ativada até o máximo poder, ou seja, até o meio do céu, no homem mortal, capacitando aí a superar inimigos da alma, né, representando aí os Gabaonitas, e alcançar aí a própria serenidade.
Também aí relativamente, Josué ele pode ser personificado como sendo um iniciado que dispôs a sua vontade monádica, simbolizada pelo sol, na posição do poder máximo, sendo aí o meio do céu. E em consequência evita a aproximação da noite, representado, por exemplo, como a escuridão mental, e mantém sua natureza pessoal, o campo de batalha de Gabaon, naquela condição de contínua iluminação, o dia que assegura a vitória na batalha entre o espírito, os israelitas, e a matéria, sendo aí os seus inimigos nele. Para um estudo mais profundo dessa temática, nós temos aí alguns cards que dizem a respeito, que eu vou disponibilizar a todos. Agora, a sétima incongruência bíblica nos diz a respeito da derrota de Sansão pelo corte de seus cabelos e a destruição do templo por ele, que empurrou as colunas que o sustentavam. Então, o próprio cabelo ele é o símbolo da efetiva relação entre a alma espiritual e o cérebro-mente. Então, quando é cortada essa relação, o poder e a orientação do eu interno deixam de existir para o homem exterior, e ele se torna um escravo da matéria e dos sentidos, representado pela própria Dalila. Então, quando o próprio homem ele alcança o equilíbrio entre os pares de opostos, ou seja, as colunas, as próprias limitações como o templo, da própria consciência, elas são dissipadas e as qualidades indesejáveis, representando aí os filisteus, são destruídas. Vamos agora para a oitava incongruência bíblica, que nos diz a respeito de que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Então nós temos aqui a própria sublimação da força criativa ígnea no homem, que vai capacitá-lo a ascender aos estágios espirituais de consciência, representada aí pelo próprio céu. Passamos agora à nona incongruência bíblica, que nos diz respeito a Jonas, que entra na barriga de um grande peixe e permanece ali incólume por 3 dias e 3 noites. Então, isso é representado também como uma iniciação, onde o candidato ele é afastado do corpo, representando aí o barco, ele entra no inferno, ou Hades, como sendo aí o próprio mar, e é então elevado ao pleno despertar espiritual, o peixe, ou alcança a consciência crística. Então, após a passagem do tempo suficiente, que geralmente dura-se aí de 3 dias e 3 noites, ele retorna ao seu corpo físico, onde ele é colocado em terra novamente. Agora, a 10ª incongruência bíblica nos diz respeito aí à figueira murcha, por não frutificar no início da primavera. Então, aqui não há menos que o próprio homem, de verdade, ele possa assim doar-se espontaneamente, os frutos de sua vida, eles murcharão e se perderão. Então, o próprio texto é a própria enunciação de uma lei, mais do que a descrição de um ato. A 11ª incongruência bíblica nos diz a respeito de Lázaro sendo ressuscitado após estar morto há 4 dias. Então, esta morte simboliza a total inconsciência espiritual e os milagres de restauração da vida, sua recuperação em virtude da ação do divino poder e da presença interiores, o próprio Cristo, sendo aí o período de morte sendo referido aí ao tempo durante o qual o corpo do candidato está inconsciente, e figurativamente morto, enquanto a iniciação está sendo conferida. A 12ª incongruência bíblica nos diz respeito à carne de Cristo, que é comida, e o sangue de Cristo, que é bebido, E seguindo de uma forma literal, seria um grande absurdo. E o nosso Senhor aí insiste em que o consumo de sua carne e sangue é essencial para a salvação. A carne
entre aspas, aí, de um ser divino é um símbolo da verdade e da lei espirituais. Comer tal carne implica a plena compreensão das verdades eternas. O sangue simboliza a vida divina, que jorra eternamente e pela qual o universo e o homem são espiritualmente sustentados. Beber tal sangue implica a absorção consciente na vida una do universo e a realização da unidade com sua fonte. A própria experiência consciencial está simbolizada também entre comer a carne de Cristo. O pão também ele é usado para descrever esse conhecimento de leis, processos e propósitos divinos. Então, comer o pão consagrado é uma alegoria do recebimento, da absorção e aplicação na vida daquele conhecimento, da gnoses, da sofia, da própria sabedoria esotérica. O pão também ele é um símbolo de regeneração cíclica da vida, após cada retorno ao estado de semente. E a 13ª e última incongruência nos diz respeito aos eventos da noite anterior à crucificação, que são aí demasiadamente numerosos para terem sido ocorrido numa única noite. Entre eles estão a última ceia, a angústia no jardim, a traição de Judas, a apresentação perante Caifás e o interrogatório, a apresentação perante o Sinédrio e o interrogatório, a apresentação perante Pilatos e o interrogatório na sala de julgamento, e as cortes para interrogar malfeitores não se reuniam no meio da noite. A visita a Herodes, narrada por Lucas, o retorno a Pilatos, as palavras de Pilatos e a lavagem das mãos, o açoitamento, escárnio e a colocação do manto púrpura em Jesus, a longa e dolorosa caminhada até ao Gólgota. Toda a experiência é uma experiência interior, e o relato de cada evento ele vai descrever a realização de mudanças conscienciais quando o limiar da perfeição se aproxima. Deixa aí o meu forte abraço a todos, um feliz ano novo, né? E que possamos aí numa próxima oportunidade trazer aí uma nova temática, um novo assunto, os quais nós abordaremos em breve.